demonstração do resultado do exercício. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da contabilidade que é essencial. Aqui que só tem essa parte? Não, pessoal. Se vocês tem a demonstração do resultado do exercício, tem o balanço patrimonial e tem o fluxo de caixa também, certo? Que é mais ou menos o tripé quando você vai analisar uma empresa que é listada na bolsa. Então, só que você analisa a demonstração do resultado do exercício, é diferente de você analisar o balanço patrimonial e é diferente de você analisar também o fluxo de caixa. Porque o balanço patrimonial ele fala muito dos bens, certo? Dos ativos e dos passivos, do patrimônio líquido que aquela empresa tem. É como se fosse uma fotografia, certo? De todos os bens, de todos os ativos e passivos que a empresa tem. A demonstração do resultado do exercício, que a gente chama de DRE, ela é uma filmagem, vamos dizer assim. Ou seja, ela mostra se a empresa naquele exercício, seja no trimestre, seja no ano, se a empresa ela teve prejuízo ou se a empresa ela teve lucro. Então, é importante você saber analisar a DRE para que você possa investir em empresas que estão dando lucro. E se a empresa está dando prejuízo, você entendeu por que essa empresa deu prejuízo. Se o custo de produção dos produtos vendidos ele teve um aumento, se a receita líquida ela caiu, se o EBIT, o lucro operacional, no caso da empresa, se ele foi negativo, se ele foi positivo. Então, na DRE você vai ter acesso a todas essas informações, beleza? Então, a demonstração do resultado do exercício, pessoal, deixa eu colocar aqui, tem o intuito de mostrar se a empresa teve no exercício, teve prejuízo ou lucro em um determinado exercício. Beleza? Então, basicamente, a DRE ela serve para isso, pessoal. Para você entender se a empresa, nesse determinado exercício, nesse determinado trimestre, se a empresa ela teve resultados positivos ou se a empresa teve resultado negativo, certo? Então, basicamente é isso. A primeira coisa que você tem que entender é isso, que é uma parte da contabilidade que é preciso você entender, certo? DRE, como é organizado, certo? Eu vou colocar assim, como é organizado. Então, pessoal, você tem que entender que a DRE ela tem uma sequência lógica, certo? Desde a receita bruta até o lucro líquido, você vê que vai sempre tendo deduções, sempre vai reduzindo um pouco do lucro, da receita que essa empresa teve, até chegar ao lucro líquido, que se você vai saber se a empresa ela teve prejuízo ou se ela teve lucro, certo? Então, a DRE, como é que ela é organizada? Então, você vai analisar primeiro a receita bruta, ou seja, é tudo aquilo que a empresa vendeu, tudo aquilo que a empresa vendeu. Mas a receita bruta é mais ou menos isso, ou seja, aqui não é deduzido nada, aqui não é subtraído nada. Todos os calçados que foram fabricados e que foram vendidos vai constar na receita bruta, certo? Então, isso aí é o primeiro dado que você vai ter que analisar. Vamos supor que, vou mostrar até aqui, por exemplo, em 2020, no segundo trimestre de 2020, por exemplo aqui, ó, receita bruta de vendas. Então, no segundo trimestre de 2020, a Grendene ela teve um acúmulo de 82 milhões de vendas em relação aos seus produtos, em relação aos calçados. Mas depois a gente volta para cá, certo? Então, a receita bruta, abaixo vem, vou colocar aqui, ó, menos. Aí você vai colocar impostos sobre a receita. E aqui vai ter no meio ISS, que é Imposto sobre Serviço, ICMS. Aqui também tem devoluções e descontos. Pronto, certo? Então, depois de analisar a receita bruta, ou seja, tudo aquilo que a empresa vendeu, você vai subtrair pelos impostos sobre a receita, ou seja,
tudo aquilo que a empresa vende, ela vai ter que pagar um imposto sobre o produto que ela vendeu. Então vai pagar o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, vai pagar também uma taxa, vai ser tributada do ICMS, fora também as devoluções de descontos. Então como é que essas devoluções de desconto elas funcionam? A receita bruta é tudo aquilo que ela vendeu, beleza. As devoluções de descontos, ou seja, vamos supor que foi concretizada a venda, né, dos calçados, porém, por alguma situação, os produtos que a Grendene fabricou, eles foram devolvidos, ou até mesmo as vendas que foram concretizadas, elas foram descontadas. Então, todas essas deduções você vai subtrair da receita bruta. Então, tudo aquilo que a Grendene vendeu, menos os impostos sobre a receita e menos também as devoluções de descontos, que aí você vai ter a receita líquida, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, receita líquida. É a receita bruta menos os impostos e as devoluções de descontos. Então, até aí, tudo tranquilo, beleza? Depois da receita líquida, você vai ter que entender que vai ter mais deduções. Então, aqui a gente vai colocar o custo sobre os produtos vendidos, que é o famoso CPV que a gente chama, beleza? Então, depois da receita líquida tem o custo sobre os produtos vendidos ou os custos sobre os materiais vendidos. Porque vamos supor, o case da Grendene é diferente da Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela compra um produto e ela vai revender esse produto. Ou seja, ela não vai fabricar esse produto. Então, o custo dos produtos que a Magazine Luiza vende é diferente dos custos que a Grendene vende. Porque a Grendene ela produz os próprios materiais, ela produz os próprios calçados. Então, no caso da Magazine Luiza, é CMV, que é o custo dos materiais vendidos. Ela compra o material e ela revende o material. No caso da Grendene, ela fabrica os seus produtos, ela fabrica os seus calçados. Então, se um calçado ele teve um custo X, então é por valor unitário que esse custo sobre os produtos vendidos ele vai ser calculado. Então, isso vai diminuir da receita líquida dessa empresa, certo? Então, diminuindo o custo sobre os produtos vendidos, você vai ter aqui agora o lucro bruto da empresa, certo? Em base, o lucro bruto é tudo aquilo que a empresa arrecadou, menos todos os custos, né, que foram diretamente envolvidos na produção daqueles calçados. Então, basicamente, o lucro bruto é isso. Então, depois do lucro bruto, vem as despesas com vendas, despesas gerais com vendas e administrativas, que é a DVG1IA, certo? Então, basicamente é isso. As despesas com vendas gerais e administrativas. Então, o que é que tem aqui incluso nessas despesas com vendas gerais e administrativas? Aqui tem toda a parte do marketing, toda a parte comercial, toda a parte do pagamento dos funcionários, da parte administrativa aqui também da empresa e também toda a despesa geral no contexto. Então, aqui você tem o marketing, aqui você tem funcionários, aqui também tem a depreciação, que é importante, porque nesse caso aqui, se a empresa ela comprou uma máquina para fazer a produção dos calçados, né? Uma máquina específica para fazer essa produção dos calçados, entenda que essa máquina ela vai sofrer depreciação. Então, essa depreciação ela é contabilizada também aqui nessas despesas gerais com vendas e administrativas, certo? E aqui, pessoal, você precisa entender que essas despesas gerais normalmente elas são fixas, porque, por exemplo, normalmente a variação das despesas com marketing elas não são tão significativas quanto a dos custos dos produtos vendidos. Entenda que quanto mais uma empresa ela tem uma receita líquida alta, ou seja, essa empresa ela vendeu mais, o normal é que o CPV, ou seja, o custo sobre os produtos vendidos também aumente, certo? Se isso acontecer, a empresa ela vai manter aquela eficiência dela. Agora, se a receita líquida ela aumentar, o CPV diminuir, a empresa ela vai se tornar mais eficiente ainda, porque ela conseguiu vender mais, porque ela conseguiu fabricar mais e diminuiu o custo sobre os produtos vendidos.
As despesas gerais com medidas administrativas normalmente são despesas fixas, normalmente são despesas que não vai interferir tanto de acordo com o aumento ou com a baixa da receita líquida, em momentos normais, vamos dizer assim. Porque as máquinas elas vão se depreciar independente da receita líquida aumentar ou não. Vai ter que ter os pagamentos dos funcionários da parte administrativa também, eles vão ter que ser remunerados, e fora também o marketing. Então são despesas normalmente fixas, diferente dos custos sobre os produtos vendidos, que vai depender muito da quantidade de calçados, no caso da Grendene, que ela fabricou. Quanto mais ela fabrica, quanto mais ela vende, quanto mais ela tem uma receita bruta, uma receita líquida alta, provavelmente o CPV também vai aumentar. Se no caso o CPV for maior do que a receita líquida, isso vai acontecer que a empresa ela não está sendo eficiente, porque ela está gastando muito para produzir esses produtos vendidos do que necessariamente a venda com esses produtos, certo? E após essas despesas gerais administrativas, você vai chegar ao EBIT. O EBIT, pessoal, é o lucro operacional da empresa, operacional. Ou seja, é o lucro antes dos juros e impostos. Beleza? Então, basicamente é isso. O EBIT ele é mais ou menos o motor, é mais ou menos o carro-chefe, o coração da empresa. Tudo aquilo que a empresa ela conseguiu lucrar, menos todas essas despesas. Então, se for no negativo, a empresa ela não está sendo eficiente. Então, por isso que é importante você analisar o EBIT. E é importante aqui, pessoal, porque no caso aqui da depreciação, o EBITDA, né, que também é considerado o lucro operacional, o coração, ele não conta menos a depreciação. No caso das despesas gerais administrativas, eu coloquei das despesas gerais com medidas administrativas, eu coloquei aqui depreciação porque, querendo ou não, é algo que vai se depreciar no longo prazo. Então, menos essa depreciação, se eu colocar a depreciação aqui nas despesas na DVGA, então eu vou colocar aqui o EBIT. Se eu não tivesse colocado aqui a depreciação, eu ia colocar aqui o EBITDA, porque o EBITDA ele é o lucro operacional, mas ele não tira ali a depreciação e a amortização, certo? No caso do EBIT, sim, é menos a depreciação e a amortização que você vai ter o EBIT como um valor. E após o EBIT, aqui você vai ter o resultado financeiro. Resultado financeiro, que pode ser juros da dívida, né? Que pode ser os juros da dívida ou os juros do rendimento. Então, como é que acontece isso? As empresas elas vão ou fazer empréstimos para pegar uma determinada quantia e fazer e custear suas operações, para que elas possam comprar mais maquinários, para que elas possam até mesmo expandir o seu negócio. Então, quando as empresas elas tomam empréstimos, tem uns juros que essas empresas vão pagar. Então, o resultado financeiro ele pode ser tanto positivo ou tanto negativo, porque as empresas também, o dinheiro que sobra, as empresas elas vão investir esse dinheiro, que pode ser tanto na renda fixa, que pode ser tanto em renda variável, ela pode investir em um título público, ela pode investir em ações. Então, o resultado financeiro ele pode ter um impacto significativo no lucro líquido dessa empresa. Porque se a empresa ela pega parte do caixa dela e vai investir em um título de renda fixa, ou até mesmo em ações em renda variável, isso pode agregar bastante no lucro líquido final dessa empresa. Agora, se a empresa ela investe pouco e ela toma muita dívida, então ela vai pagar uns juros mais altos e isso vai impactar também negativamente no resultado financeiro, certo? E aqui também você vai ter igual ao lucro antes dos impostos. E que impostos são esses? Aí aqui você tem o IR, que é o imposto de renda, e a contribuição social do lucro líquido, certo? Que aqui pode ser tanto recorrente quanto deferida também. E depois no final você vai chegar ao
lucro líquido. Então perceba que a DRE é basicamente isso aqui, pessoal. Certo? Você começa com a receita bruta, depois você vai deduzir dos impostos sobre a receita, das devoluções de descontos, até chegar à receita líquida. Certo? Chegando à receita líquida, você vai subtrair mais pelos custos dos produtos vendidos. E vai ser isso de forma unitária dos produtos. E você chega ao lucro bruto. Chegou ao lucro bruto, você vai subtrair por todas as despesas gerais, com vendas e administrativas, que é que eu coloquei, a questão do marketing, a questão dos funcionários. Você tem aqui também o EBIT, que é o lucro operacional, antes dos juros e impostos. Lembra que o EBIT e o EBITDA, certo? Eles são usados para mensurar o lucro operacional de uma determinada empresa. Só que o EBIT, ele desconta já da depreciação. Então, eu vou mostrar isso para vocês lá de forma mais clara quando a gente for analisar a DRE da Grendene. O EBITDA não. O EBITDA ele não desconta da depreciação e amortização, mas perceba que todo maquinário que as empresas têm, ele sofre depreciação e amortização no longo prazo. Ele sofre depreciação ao longo do tempo. Então, você quando analisa a parte do EBIT, a sua visão não fica tão distorcida quando você analisa somente pelo EBITDA. E depois tem o resultado financeiro, que aí pode ser negativo ou também positivo. E aí você vai ter o lucro antes dos impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social do lucro líquido. E deduzindo também desses impostos, você chega ao lucro líquido dessa empresa, certo? Então, isso aqui é durante um exercício, normalmente as empresas, durante os resultados trimestrais. Então, eu coloco aqui, ó, durante os resultados trimestrais, as empresas divulgam a DRE em seu site, em seu relacionamento com o investidor. Certo? Então, normalmente é o RI. Então, normalmente, pessoal, quando você quer saber mais sobre essas informações, você coloca lá, por exemplo, Grendene RI. Então, você vai ter acesso a todos os dados ali em relação à empresa com o investidor. Aí você vai ter todos os resultados trimestrais dos outros trimestres também, não somente do atual. Você vai entender ali sobre o perfil, o histórico, até mesmo a distribuição de dividendos dessa empresa, ok? Então, basicamente, o esqueleto da DRE é essa aqui. Então, a gente vai analisar agora a DRE da Grendene. Pronto, pessoal. Então, a gente está aqui agora na DRE da Grendene. Perceba que tem trimestre do terceiro trimestre de 2019, quarto trimestre de 2019, primeiro e segundo trimestre de 2020. Certo? Então, tá aqui a relação com o investidor. Aqui você tem várias outras informações também. Para eu chegar aqui, eu fui em informações financeiras, certo? E coloquei aqui também demonstrações financeiras e cheguei a esse. Aqui tem balanço patrimonial também. E a gente vai entender hoje sobre a DRE. Então, perceba que, no caso, a Grendene ela tem participação tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Perceba que pelo isolamento social, se você for ler lá o release da empresa, então sempre uma hora ou outra a Grendene, né, ela vai remeter a perda, a situação dela em relação às vendas, o déficit financeiro dela nesses trimestres vai estar atrelado principalmente à pandemia, ao isolamento social. E veja que você tem como comparar também, certo? Aqui você tem nos últimos trimestres, que é o que estava, você tem também o acumulado dos anos de 2016, 2017, 2019. Você tem os primeiros trimestres dos últimos anos, desde 2017, 2018, 2019, 2020. E você também tem aqui, ó, os últimos 9 meses, certo? Então, a gente vai analisar do segundo trimestre. Então, por que é importante você analisar os trimestres e não analisar assim? Eu vou comparar o segundo trimestre de 2020 com o primeiro de 2020 e depois eu vou comparar com o quarto trimestre de 2019, porque não é uma estratégia correta você analisar assim. Porque, por exemplo, a tendência nesse mercado de varejo, tanto de roupas quanto de calçados, a tendência é que o quarto trimestre ele seja muito mais forte do que os outros trimestres,
até por conta das questões do final do ano. As pessoas elas vão consumir mais, vai chegar Natal, vai chegar Ano Novo, então é o tempo das pessoas também darem presente, é o tempo das pessoas receberem o 13º, então as pessoas vão estar com mais dinheiro, então as pessoas vão consumir mais, as pessoas vão gastar mais, as pessoas vão dar mais presentes, vão comprar mais coisas para si. Então, normalmente, os quartos trimestres dos anos, eles são os mais fortes para essas empresas do consumo cíclico, principalmente no segmento do varejo. Se você for ver aqui, ó, olha a diferença aqui. Ó. Por exemplo, o quarto trimestre de 2016, a Grendene teve uma receita bruta de 763 milhões. No quarto trimestre de 2017, 846. No quarto trimestre de 2018, 884. E no quarto trimestre de 2019, 795. Se você for pegar a diferença, por exemplo, para o segundo trimestre, perceba que os números de vendas já caem, né? Já cai de forma considerável, certo? Então, por isso que destrói, se você for analisar somente assim, os últimos trimestres. Então, eu vou comparar o segundo trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019. Não dá, porque esse quarto trimestre aqui, ele tende a ser bem mais forte nessas empresas do consumo cíclico do segmento de varejo. Certo? Isso serve também para a loja Zen, isso serve para a Marisa, isso serve também para a C&A. Okay? Então, eu vou colocar aqui no trimestre, a gente vai fazer uma comparação. Então, perceba que a receita bruta, como eu estava falando, é tudo aquilo que a empresa vendeu, ou seja, tudo aquilo que a Grendene fabricou e foi vendido. Perceba que a Grendene ela sentiu muito com o isolamento social. Certo? Como eu tinha falado, no próprio release da empresa, fala que em abril foi o momento mais crucial, foi o momento mais crítico da empresa durante essa pandemia. Se você for ver o gráfico aqui, ó, perceba a diferença dos trimestres em relação a esse segundo trimestre de 2020 para os outros trimestres. Então a diferença foi bastante significativa. Então embaixo você vai ver que tem as devoluções de vendas, certo? O imposto sobre a venda, aquilo que a gente estava vendo já quando eu estava fazendo o esqueleto da DRE. Então perceba que em devoluções de vendas, impostos, aqui tem ISS, ICMS, PIS/COFINS também tem aqui. Então perceba que foi menos 23 milhões em média, descontados aqui depois da receita bruta. E os descontos concedidos aos clientes geram em torno de mais ou menos 1 milhão, quase 2 milhões aqui para a Grendene. Então o total aqui das deduções das vendas deu um total de 25 milhões 373 mil para a Grendene. Isso depois da receita bruta, certo? Então se você pegar toda a receita bruta que a Grendene teve, menos as deduções de vendas, vai dar um total de 56 milhões em média, que foi a receita líquida da Grendene. E aí você vai pegar menos os custos dos produtos vendidos, que no caso aqui é o CPV, que no caso aqui foi menos 33 milhões, e aí você vai chegar ao lucro bruto de 23 milhões 642 mil. Perceba que sempre o lucro, sempre a receita vai caindo de acordo com as deduções. Então, aqui você pode ver, ó, em comparação aos outros trimestres, que por conta também do isolamento social, como as fábricas elas não estavam operando, os funcionários estavam em casa por conta do isolamento social, então muitos produtos não foram produzidos. E aí também diminuiu os custos dos produtos vendidos, acompanhando também a diminuição da receita líquida. E aqui você vê as receitas ou as despesas operacionais. É aquela questão das despesas com vendas gerais e administrativas. Então você vê que as despesas com vendas só totalizaram menos 45 milhões. As despesas gerais e administrativas totalizaram menos 14 milhões. Outras receitas, isso aqui é tudo aquilo que a Grendene ela recebeu, receita que ela recebeu, gerou em torno de 1 milhão, mais ou menos, e 400 mil. E outras despesas operacionais geraram em torno de menos 2 milhões. Isso aqui, para você entender as receitas operacionais e as despesas operacionais, é preciso ir no RI da empresa para entender que receitas e que despesas foram essas. Isso aqui foram despesas não recorrentes também, pessoal. Despesas ou receitas não recorrentes, isso quer dizer que elas não são frequentes todos os meses, isso vai acontecer. Isso aconteceu nesse mês, aqui está até dizendo, despesas não recorrentes Covid-19, ou seja, não é recorrente isso, não é com frequência. Aconteceu motivada pela Covid-19. Acredito que essas despesas operacionais têm a ver também com a depreciação de alguns equipamentos.
ok? Então, chega ao EBITDA de menos 85 milhões. Então, perceba que o lucro operacional da Grendene nesse segundo trimestre, ela ficou no negativo e isso impactou bastante aqui em comparação aos outros trimestres dos outros anos, certo? Perceba que foi um ano atípico, foi um período atípico. Se você tem Grendene em carteira, não se espante. A Grendene ela tem um caixa muito forte. Perceba que as receitas financeiras e despesas financeiras. Receitas financeiras são 97 milhões. As despesas financeiras 51 milhões total. Então perceba que os investimentos que a Grendene fez, tanto em títulos de renda fixa como também em renda variável, geraram uns juros para ela em torno de 97 milhões. Enquanto que as dívidas, os juros das dívidas totalizaram menos 51 milhões. Então perceba que nesse caso os investimentos que a Grendene fez, eles deram uma segurada aqui no lucro líquido dessa empresa. Totalizando o resultado financeiro de 45 milhões positivo. E aqui tem o lucro antes da tributação, que é o imposto de renda, e o CSLL, que é a contribuição social do lucro líquido. Então perceba que tem o recorrente e o diferido. No caso, o recorrente foi de menos 1 milhão e o diferido de menos 2 milhões. E aqui tem a participação dos acionistas não controladores e o final, o lucro líquido da empresa. Então perceba que isso aqui que é importantíssimo também, assim como o EBIT. É você analisar o lucro líquido da empresa nesse determinado período. Mas entenda que, por conta do isolamento social, da pandemia do coronavírus, as empresas do setor de varejo, do consumo cíclico, elas sofreram bastante. Então, a Grendene também foi uma delas. Então, ela saiu lá do segundo trimestre de 2017, de em média de 91 milhões, para menos 44 milhões agora no segundo trimestre de 2020. Então, pessoal, perceba que a DRE ela segue uma sequência lógica, certo? Então, é preciso você entender que tem a receita bruta até chegar ao lucro líquido, é preciso você entender o que aconteceu nessa empresa durante esse exercício, né? Você entender o esqueleto, como você analisar como você analisar a DRE dessas empresas. Isso acontece com todas as empresas. Então, quando as empresas elas divulgam os resultados trimestrais, vai estar lá a DRE para você analisar, ok? Então, pessoal, sobre DRE é isso que eu queria passar para vocês, certo? Então, fiz uma análise aqui da DRE da Grendene. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tiver também alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo já, compartilha com alguém também que tem interesse por esse tipo de assunto e a gente se vê no próximo vídeo, certo, pessoal?